E esse ano sabático se transformou numa descoberta, né? Eu sempre gostei, tive veleiros, né, nos Estados Unidos, aqui em Paraty mesmo, e eu comecei a olhar de outra maneira o mar, né? Eu falei, pô, será que dá para eu tirar meu sustento daqui? Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Maré Sonora. Hoje é o episódio número 166. E o convidado de hoje está lá num lugar bem feio, que ele vai já contar. Marquinho do Algodão, também conhecido localmente, ou então simplesmente Marco Antônio Amaral. Bem-vindo, Marco. Super obrigada por topar participar. Obrigado. Eu que agradeço de estar aqui participando, que honra. Como é que é essa história desse apelido, que eu tive que apresentar você com ele? Conta um pouquinho. Pois é, então, eu comecei. A gente tem casa aqui há quase 30 anos já, em Paraty, né? Para quem não sabe. Então eu já frequento aqui há muito tempo. Quando, né, eu tô com 50 agora, eu vinha para cá, ainda era um molecote, né? 20 anos. Então, como eu era garotão, ficou Marquinho. E como tem vários Marquinhos para definir que Marquinho era, eu virei o Marquinho do Algodão, porque eu moro na Ilha do Algodão, em Paraty. Maravilha. A gente se conhece já desde tempos de escola. Você estudou com a minha irmã Mariana. Mari, um parêntese, um beijo para Mari aí, que também fez aniversário agora Beijão. no metade de janeiro. Super beijo. Isso. E aí você foi então de Campinas, interior de São Paulo. Como é que você foi cair em Paraty? Então, na verdade, a gente mudou a vida inteira, né? Minha família, meus pais, meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta, e por conta do trabalho do meu pai, nós éramos transferidos de tempo em tempo. Então a gente chegou a morar no Rio de Janeiro, moramos em Salvador, né? E quando meu pai foi transferido para São Paulo, ele tomou a decisão de criar os filhos de uma maneira mais bacana, vamos dizer assim, né? Para não ficar garotada de apartamento, ele levou a gente para Campinas. Ele optou por viajar todo dia, né? Décadas aí, indo e voltando de São Paulo, para a gente morar numa cidade que na época, Campinas, era super tranquilo, super seguro e com toda a infraestrutura de uma cidade, né, grande. Então acabamos caindo lá. A gente sempre teve relação com o mar muito forte, né? A gente tinha lancha em Salvador. Meu pai, meu pai é de Santos, né? Minha mãe também morou a vida inteira em Santos. Então a água por perto sempre fez parte, né, da nossa vida. Chegamos a ter uma casa de praia em Boiçucanga, no litoral norte de São Paulo, ali do lado de Maresias, para quem não conhece. E o dia que chegou o asfalto da Rio Santos, né, até nessa época a gente passava pelas praias, era estrada de terra, Rio Santos ainda. E o dia que chegou o asfalto, meu pai se chateou porque parou, a gente morava não, tinha casa de frente para a praia, parou um ônibus de excursão na frente, ele se chateou e comprou fazenda e ficamos muitos anos no interior, né? Mas, como eu disse, né, a gente sempre teve essa relação com o mar e tal. Então a gente, né, acabou construindo essa casa aqui em Paraty e para cá nós vínhamos nas férias, né? Agora, a decisão de vir para cá, essa foi diferente. Essa foi por questões pessoais e profissionais. Eu sou advogado, já não acreditava mais no que eu estava fazendo, né? Não vou falar de política, mas dá para ver o que virou hoje a justiça. Então, eu cheguei, eu falei, eu precisava mudar, eu tinha ido morar nos Estados Unidos, né? Em 2002 eu fui para os Estados Unidos, e eu falei, poxa, eu vou tirar um ano sabático.
E quando eu voltei para o Brasil, eu cheguei em Campinas de novo, já não queria mais ficar por lá. E esse ano sabático se transformou numa descoberta, né? Eu sempre gostei, tive veleiros, né, nos Estados Unidos, aqui em Paraty mesmo, e eu comecei a olhar de outra maneira o mar, né? Eu falei, pô, será que dá para eu tirar meu sustento daqui? E aí a coisa foi acontecendo, eu fui investindo na minha carreira, eu peguei, prestei concurso público, entrei para fazer curso dentro da Marinha do Brasil, tirei minha habilitação profissional, eu sou marinheiro de convés, né? E essa é uma graduação da Marinha Mercante. Trabalhei um pouco na Marinha Mercante e aí resolvi ir para o esporte e recreio. Estou feliz, estou realizado e estou aqui agora, não saio mais daqui. Eu sou um semi-embarcado, eu brinco, né? Eu saio um pouco do perfil do pessoal que mora em barco, mas é quase isso, né? Eu estou numa ilha, eu dependo de barco, eu estou rodeado de água, então é praticamente, né, uma vida embarcada. Você, então, tem a empresa Marco Polo Náutica, que Isso. leva a galera para velejar. Conta um pouquinho da empresa, Marco. Que tipo de serviço você oferece? Então, eu comecei como skipper, né? Ainda sou skipper, trabalho, né, na área. Só que eu comecei a ver uma brecha no mercado onde eu podia estar atuando, né, e agregar serviços para, né, montar aí uma empresa que, quando meu corpo já não puder mais, né, tá pegando no pesado, eu poder, né, ter uma aposentadoria, porque, como eu disse, eu larguei tudo para trás, então, né, meu planejamento futuro é a empresa. Então, o que a gente oferece hoje em dia, né? Na gama de serviços que a empresa oferece, nós fazemos charters, né, locação de embarcações. Eu faço delivery também, a gente leva embarcações e traz de qualquer lugar, né, da Europa, no Brasil. Faço surveys, tá, para quem quer comprar ou vender um barco. E de quebra, eu ainda administro algumas embarcações também, né? Os proprietários têm a confiança de colocar os barcos na minha mão. A maioria deles é para charter, então eu administro para eles essas embarcações. Mais ou menos isso. E você trabalha só em catamarã? Você é daqueles apaixonados por catamarã, monohull, monocasco, no Olha, way? Como é que é isso para monocasco, você? não, monocasco é monocasco, né? A emoção da velejada não tem como descrever. O barco adernar é uma sensação gostosa. Só que eu também gosto muito de catamarã, até porque nessa parte de charter, o catamarã ele consegue oferecer mais espaço, né, para o tipo de trabalho que eu ofereço, que é focado em serviço, né? A gente foca em atendimento, em serviço. Graças a Deus eu tenho uma clientela bem seleta que procura serviço, né? Procura conforto, quer, né, desfrutar do meio, às vezes sem ser do meio. Na verdade, velejadores, eu tenho clientes velejadores, mas os velejadores mesmo, né, não costumam alugar barco, né? A gente não leva um barco ao limite num charter, né? Isso aí seria mais alguma coisa relacionada à regata, né, à disputa. Então, né, tem todo como é que eu vou te explicar? Uma maneira de se trabalhar, né, para poupar o equipamento. E, claro, está relacionado também a conforto. Né? A gente velejar num vento forte não é para qualquer pessoa, exige cuidado, cautela, não é tão simples. Mas o catamarã, eu vi esse nicho e eu acabei me especializando em catamarã. Então, assim, eu sou um player forte hoje em dia nessa área
locação de catamarã, mas também tenho monocasco. Tá? Gosto. E esses passeios que você faz de charter, você faz a bordo de um Lagoon 45, quais são esses barcos, Marco? Eu fiquei curiosa para saber exatamente. Pois é, vamos lá. A maior parte dos barcos que eu trabalho são franceses, tá? São Lagoon, ou Fontane Pajot, ou Beneteau. Tem um Aladdin 30 também, mas eu tenho Lagoon de 38 a 62 pés para locação, tá? E Fontane Pajot eu vou ter de 44 a 48 pés, tá? São embarcações grandes, normalmente com pernoite de 6 a 8 pessoas que a gente trabalha. E os locais são aí no Rio de Janeiro? Como é que são esses destinos para onde você leva as pessoas? Isso. O foco é Paraty, tá? Angra e Ilha Grande. Mas também atendemos em outras localidades. Por exemplo, alguns dias atrás eu tive um charter no Rio de Janeiro. Então, saí daqui na sexta-feira, atendi o cliente no sábado e no domingo lá, e na segunda-feira eu já estava de volta. Tá? A gente vai até Rio de Janeiro, para charter, se for o caso, até Ilhabela, tá? A gente consegue atuar nessa área toda. Depende do número de dias para locação, claro, né? E da meteorologia também, porque quando você tem uma distância grande a ser percorrida, você tem que considerar esses fatores. Aqui dentro da Bahia, como é tranquilo, por mais que o mar esteja virado, nunca foi causa de perder charter ou de não acontecer por conta de tempo. Como é que as pessoas te acham? Você tem um site? Como é que funciona exatamente, Marco? Então, na verdade, eu cresci de uma maneira orgânica, né? Então, eu nunca publiquei nada em veículos de, de propaganda. Meu maior público, ele vem de indicação, né? Eu tenho um Instagram que serve para mostrar um pouquinho só algumas belezas aqui da região, atiçar a curiosidade de quem está visitando. E, e aí, daí para frente, a pessoa entra em contato e aí eu consigo expor tudo que eu estou oferecendo e de que maneira que eu trabalho. Mas, na verdade, é mais um chamariz no sentido de instigar as pessoas a virem e terem uma experiência a bordo, né, que para muitos é uma novidade, né? Depois da pandemia ficou muito mais difundido, porque era uma maneira de estar isolado, com segurança, num lugar maravilhoso, né, já que ninguém estava podendo sair do país. Então, assim, o turismo nacional acho que acabou crescendo muito nesse sentido, e a vela também ganhou muita gente. Alguns, no impulso, vieram e voltaram, mas eu acho que a grande maioria veio e ficou. É complicado. Voltar atrás e morar numa cidade não é tão simples depois que você conhece isso. Interessante você falar isso, porque recentemente eu conversei com duas pessoas aqui no Maré Sonora que observaram esse lance de que depois da pandemia rolou um boom assim de compra de veleiro, então no Brasil ficou muito inflacionou o preço de barco por conta da galera Ainda está comprando. inflacionado, ainda está. Está começando a baixar um pouquinho, mas isso é verdade. Faltou barco no mercado e quando tinha, a pessoa sabia da procura, né? A lei da oferta e da procura. O preço ia lá em cima. Faltou embarcação, tanto é que alguns estaleiros que já eles estavam desativados voltaram a produzir barco e estão a todo vapor. No seu Instagram dá para ver um pouco da sua clientela diferenciada. Você leva a bordo atores, atrizes, modelos, uma galera bem conhecida. Como é que funciona essa saída com a galera famosa? Para você muda alguma coisa? Você fica, enfim, como é que é esse trabalho com essa galera mais conhecida? Na verdade, né, eu
eu não sou de ficar tietando as pessoas, né? Eu acho que isso faz parte, porque quando eles estão a bordo, eles estão lá, né? Pessoa física, não é pessoa jurídica, não é o personagem. Então, eu tento tratar da maneira mais natural possível, né? Sempre com todo respeito, com todo cuidado. O que normalmente eles esperam da gente é uma discrição maior, justamente por terem uma vida pública, né? Então, what happens in Vegas stays Stays in in Vegas. Vegas. É tipo Parintins no Amazonas, né? Que acontece em Exato. Parintins, não atravessa o rio depois, né? Não atravessa o rio, pois é. Então, tem casos engraçados, mas eu até posso, de repente, contar um ou outro, mas não posso contar o santo, né? Fica à vontade. E é legal, porque assim, eu trabalho com muitas produtoras, então a gente acaba fazendo propaganda, né? É um nicho aí que sempre tem saída. No caso, mais no inverno, né? Que é no inverno que eles montam as campanhas publicitárias de moda praia para lançar no verão. Então, assim, é um outro trabalho que eu desenvolvo, né? Eu ajudo, inclusive, com locação de, de locais, de casas, mas está tudo relacionado aqui ao meio praia, né? Ou ilha, enfim, e barcos também. E esse pessoal, eles acabam chegando em mim justamente por referência, né? Eles sabem do meu trabalho. Os barcos que eu trabalho são barcos de ponta, super bem equipados, né? Super conservados. Então, tudo isso ajuda para receber esse pessoal. E um traz o outro, né? Então, acabei ficando conhecido aí para alguns aqui como o skipper das celebridades. E aí, você vai contar alguma história sem dar nome ao santo ou vamos pular essa parte? Vamos indo. Se surgir, eu conto. Aquelas que cutucam, né? Mas é que assim, é engraçado, né? Você chega nos lugares, quando você está com uma pessoa conhecida, todo mundo para, vem pedir autógrafo, né? Encosta. E tem alguns que são frequentadores já da região, que não são meus clientes, mas são conhecidos também, que costumam parar perto, né? O Luciano Huck é um que de vez em quando, né, vê que a gente está lá, o comandante me conhece, ele gosta de descrição, ele sabe que eu sou discreto, que eu procuro descrição para os meus clientes, então muito mais para os dos outros também. Então, assim, eles ficam perto, né, onde a gente para. É um meio que parece grande, mas todo mundo se conhece, então a Rádio Peão aqui tem que tomar cuidado. Não pode fazer nada de errado. É verdade. Todo mundo fica sabendo. Você demora uma vida para fazer uma carreira, mas se você não agir corretamente, um palitinho ali para acabar com tudo. Antes da gente começar a gravar, você estava falando sobre essa coisa da convivência, né? Por você não ser natural daí. Local. Exatamente. Fala um pouquinho sobre esses desafios que você tem enfrentado ao longo desses vários anos que já está por aí, Marco. Vamos lá. O que é mais complicado aqui para mim, né? No litoral, você tem a praia e isso é difícil de lidar para algumas pessoas. O que acontece? Mão de obra. Você contrata alguém. Fez sol no sábado, ou vem desculpa, ou vem atestado, a pessoa não vai trabalhar. Fez sol, esquece. Carnaval, putz, super difícil encontrar gente comprometida, sabe? Então, assim, a gente tem esse tipo de problema aqui, né? Um comprometimento maior. E eu, como eu sou de fora, eu já venho, né, de um pique grande, de cidade grande, né? Morei em algumas. E quando a gente chega aqui, se adaptar ao ritmo local é mais difícil, né? Pra você ter ideia, no começo, que eu não entendia direito, eu também queria mostrar serviço,
eu começava a trabalhar e estava fazendo coisas, acabava uma, já ia para outra, e tinha mais pessoas trabalhando ao meu lado, né? O pessoal olhava e falava assim, escuta, vai mais devagar. Eu falo, por quê? Não, senão vai parecer que a gente não está trabalhando. Eu falo, Olha. entendi. Então, né? E é claro, o trabalho duro, a correria, tudo isso reverte em trabalho de volta. As pessoas veem, né? O seu ritmo, o seu pique, e isso só me ajuda, né? Eu acabo levando vantagem sobre um monte de gente. Mas quando chega, né, no ponto que a pessoa não tem como disputar, vamos dizer assim, né, entre aspas, com você, aqui a argumentação é: você é de fora, você não pode trabalhar aqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque eu sou de fora. Então, assim, no começo era mais difícil, hoje em dia o pessoal já me conhece, né, as portas se abrem mais. Eu sou já visto como um local, na maior parte das vezes. Agora, com relação ao trabalho, ainda tem uma certa barreira aí a ser rompida totalmente. Eles não conseguem entender que eu estou aqui não é por acaso, é por dedicação, né? Por correr atrás. Então, é mais fácil reclamar e tentar. Eu não ligo, bola para frente. Eu olho só para o meu, não fico preocupado com os outros. E em termos de aprendizado dessa convivência, porque deve ser bem, acho que principalmente no começo, né, pode ter sido bem impactante você ver os ritmos de trabalho. Você percebe algum aprendizado dessa vida que você escolheu ter, Marco? Muitos, né? Muitos. Eu moro numa ilha, na maior ilha de Paraty, tá? Ela é maior, mas a densidade demográfica dela é pequena, né? São poucas famílias que vivem aqui. Mais de 3/4 da ilha é mata fechada. Para você ter ideia, uns anos atrás aí filmaram até uma onça pintada saindo aqui nadando em direção ao continente. Uau! Depois disso eu parei de deixar meus cachorros dormirem na rua, né? Do lado de fora. Aqui não tem rua. Pois é. E eu vim morar num lugar sem luz, né, sem água encanada. Rolou um bolão. Quando eu cheguei aqui, o bolão era quanto tempo o Marquinho aguenta, porque até então eu era tido como um playboy de cidade, duvidavam que eu seria capaz de estar aqui, e cá estou há 14 anos. Aqui a energia ou é gerador, né, ou é placa solar, mas placa solar mais hoje em dia. Antigamente era caro, não era tão eficiente como é hoje. Então eu aprendi, eu vivi muito tempo com lampião, né? Minha geladeira era a gás, para quem nunca viu, ela tem uma chama acesa o tempo todo atrás, mas produz gelo. E gerador, né? Consumo alto de diesel, então era uma coisa bem rústica nesse sentido, né? E, claro, longe de tudo. Então, assim, emergência não é fácil, né? Já quebrei braço, já quebrei perna. Aí tem que ir quebrado, sobe no bote e vai para o hospital. Só uma vez que eu fiquei, não, nem lembro o que foi exatamente, mas eu fiquei mal, eu precisei ligar a defesa civil. Eu liguei, eu acho que liguei pro bombeiro, aí o bombeiro não podia, aí liguei para a capitania também não podia, aí a Defesa Civil veio e me buscou aqui. Nossa. É. Mas E, você tem essa rede de apoio ainda, né? e só para a gente entender, para você chegar na, entre aspas, civilização, quanto tempo de onde você mora exatamente? Olha, eu tenho um bote, né? Uma lanchinha de 6 metros com motor de 40 HP. Eu demoro em torno aí de meia horinha para chegar na Ah, cidade. Tá? Tem Paraty-Mirim, que é o bairro mais próximo aqui. Em 5 minutos eu chego lá. Tá? Mas de lá para a cidade, aí você tem que pegar um ônibus que leva mais ou menos aí uns 40 minutos.
de viagem. Você falou aí da geladeira, eu fiquei com vontade de te perguntar como é que rolam as comidas a bordo? Você trabalha com alguém que faz aí as refeições? Conta um pouquinho desse lado do Isso. charter. Então, como eu te disse, né, a gente foca em serviço. Então, uma das coisas que a gente agrega no charter, né, é a culinária. A gente trabalha com alguns chefes, algumas chefes e alguns chefes, tá, a bordo, e eles oferecem o melhor da culinária local, internacional. São todos chefes renomados que trabalham já nessa área, né? Não é tão fácil como trabalhar em terra. Tem toda uma logística aí de abastecimento, de preparo, porque você também não tem todos os recursos que você tem em terra, né? Um fogão industrial, alguma coisa do tipo, você trabalha com o que tem na embarcação. Então, assim, eles fazem trabalhos fantásticos. Eu tenho aí, é que não dá para mostrar agora, mas eu tenho fotos, você olha, não deixa nada a desejar a qualquer buffet de alto padrão que você encontre numa festa cara, vamos dizer assim, mas né, num preço que é super agradável, e a gente também oferece isso mesmo sem o chefe. Às vezes a pessoa não quer essa gastronomia a bordo, então a gente também tem parceria com os restaurantes da região, tá? Onde a gente consegue fazer um tour gastronômico também. Tá? A pessoa vai estar aí experimentando tudo local, né? O peixe local, o camarão local, a lula, tudo daqui. O que faz diferença, né? Se você for ver, por exemplo, uma lula chilena, é uma borracha. Você pega a lula daqui, é um show. O camarão, Paraty, é o maior produtor nacional de camarão natural, né? A gente tem produção grande no Nordeste, mas são camarões de fazenda. É camarão alimentado com ração e cheio de antibiótico. O nosso aqui não, né? É aquele camarão que às vezes a gente quer impressionar o cliente ou quer mostrar para ele como é que é. Então, estamos no meio de um charter, o cliente, queria comer um camarão. Eu já encosto no barco que está arrastando, ele termina de arrastar, a gente vai lá e compra quase vivo o camarão. Que beleza! Uau! É bem legal. Tem as fazendas de frutos do mar aqui, então a gente consegue encontrar vieiras, consegue encontrar marisco, né? Tudo disponível. E tem também as peixarias parceiras, né, que também nos socorrem quando a gente não tem essa disponibilidade toda. Por exemplo, agora entrou o defeso do camarão. O que é o defeso? É a época em que ele está se reproduzindo e que é proibida a pesca, né? Então você tem aí onde a gente tem, né, aonde procurar e achar esse camarão daqui, né? Não vai estar fresco, ele vai estar congelado, mas, claro, fresco no sentido né, de vivo, mas é produto de primeiríssima qualidade. A gente consegue encontrar o ano inteiro. Você falou aí de Rio de Janeiro, né? Paraty, no Rio de Janeiro. Você falou de Ilhabela, em São Paulo. Para onde você já velejou aí no Brasil também, que você gosta muito? Se você puder falar dos seus lugares favoritos no Brasil, o que você apontaria? Bom, minha opinião é bem suspeita, né? Eu amo esse meu pedaço aqui. Eu acho que essa junção da Mata Atlântica com o mar, isso assim, pelas minhas andanças no mundo, é fantástico e assim, você não vê em lugar nenhum. Cada região tem suas características que também é complicado você falar é bom ou é ruim, não estou desmerecendo nenhum, né? Então, por exemplo, quem gosta de velejar, a parte sul do país é duro, mas lá você aprende a velejar, né? São ventos de 50 nós, onda de 4, 5 metros, então é um ambiente mais hostil,
No Nordeste você tem muitos ventos, então cada, né, constantes, então cada lugar vai ter, né, alguma coisa legal e algumas vantagens. A vantagem daqui da minha região, né, é uma baía, é protegida, né, nós temos pouco vento se for comparar com Ilhabela para velejar, mas temos vento, sim. Nós temos uma regularidade. No inverno é muito melhor para velejar aqui do que no verão. E como eu disse, aqui são 365 ilhas. Né? O slogan daqui é uma ilha para cada dia do ano. Então você imagina a quantidade de lugares e pontos, né, turísticos que a gente tem. É uma gama enorme. Eu consigo pegar um cliente no carnaval, por exemplo, e consigo levar ele para uma praia deserta. Por mais que aqui esteja lotado de embarcação, né, essa região de Angra dos Reis é muito rica, eu consigo fazer isso. Mas tudo depende do conhecimento, né, local, dos lugares, daqueles escondidinhos ali. É um pouco do segredo profissional, tá aí, né? Conseguir adequar o que o cliente quer na hora que ele quer. Você falou lá no começo do nosso bate-papo que faz também delivery, né? Você faz esse trabalho de transportar um barco de um lugar para outro, da Europa. Exato. Rolou uma situação com orca em Portugal? Como é que Então, foi isso? o meu parceiro, pois é, eu tenho um parceiro que está em Portugal, ele trabalhou comigo aqui, que é o Arthur Napoleão. Tá? Ele teve encontro com orca. Se eu não me engano, foi na costa de Portugal, tá? Você tem uma família de orcas lá que não se sabe ao certo o que ocorreu, mas se ela teve alguma interação indesejada com alguma embarcação. Então, quando os veleiros passam, elas vão... E eu não sei se é um ataque ou se é uma brincadeira, mas elas danificam os lemes, normalmente, dos veleiros. Elas vão logo ali. Então, aconteceu de alguns barcos ficarem à deriva e ter que pedir socorro, né? Mas é uma coisa, assim, bem pontual, né? Difícil de acontecer, provavelmente por alguma experiência delas que elas vão transmitindo para os filhos, é o ensinamento natural, né, dos animais. Uhum. Então os filhos vão repetindo o comportamento, então você tem um padrão naquela região ali, Portugal, se eu não me engano. Mas aqui a gente não tem. Aqui a gente já teve no Saco do Mamanguá, que é considerado um fiord tropical, né, aqui, o único aqui no Brasil. A gente já teve visita de orcas. Olha. Assusta, né? Porque até você entender, você vê uma barbatana gigantesca saindo fora d'água, até você entender o que está acontecendo demora, né? Como é que foi exatamente? Você estava ancorado ou você estava em movimento? Não, em movimento. De vez em quando, aqui menos do que em alguns outros lugares do Brasil, mas a gente tem né, baleias passando aqui, elas passam um pouco mais para fora, até pela profundidade do canal, normalmente elas passam para o lado de fora da Ilha Grande, mas as que têm filhote acabam entrando para procurar águas mais calmas, para ficar com os bichinhos. Eu já tive encontro de parar do lado e a baleia amamentando o filhote do nosso lado. Assim, coisas que não tem preço. Né? Nossa. Golfinho, então, nem se fala. Golfinho é uma interação quase que diária que eu tenho aqui. Tem vezes que eu acordo aqui em casa, eu vejo o cachorro tá latindo para a água, ele tá brincando com o golfinho. Né? Tartaruga, tartaruga eu dou nome para as que moram aqui na frente de casa. Quais são os nomes que você já deu para elas? Então, hoje em dia mora aqui o Janjão. Janjão é dorminhoco. Vira e mexe, eu encontro com ele dormindo no fundo do mar.
Aí eu brinco com ele, eu vou lá e cutuco, ele acorda assustado, sai correndo. Mas tá acostumado comigo já. Eu saio para mergulhar, para fazer caça submarina, tá ele lá de vez em quando. E com a orca, Marco, que você falou que estava em movimento, como é que foi? Na verdade, então, vamos lá. Quando a gente não conhece o animal, é difícil você se aproximar, até porque tem alguns perigos, né? É um animal grande que, dependendo do tamanho da embarcação que você tiver, ele pode causar um estrago ou até afundar a embarcação. Então, a gente tenta não chegar perto, até também para não incomodar o animal, né? Eu brinquei aqui da tartaruga, que eu cutuco, mas é porque ele vem comer aqui, de vez em quando eu jogo peixe, acostumou. Mas, no geral, a gente dá espaço. Esse encontro com a mãe amamentando, com o filhote, uma vez o cliente pediu, né? Essa vez ele pediu para eu me aproximar. Eu já estava próximo, só que eu vi o padrão estava diferente do normal, ela estava de lado e eu não estava entendendo o porquê. Então, qual foi a minha atitude? Ficar de longe. E aí, de repente, o bebê boiou. Ele estava mamando, né? Qual foi a atitude dela? Ela se colocou entre a embarcação e o bebê, numa atitude de proteção. Então, não dá para você querer interagir nessa hora. Você vai chegar perto, ela vai proteger o filhote. Então, provavelmente, ela pode te atacar ou ter uma interação não desejada, né? Então, a gente procura respeitar os animais nesse sentido. Até porque, né, quando as pessoas vêm, junta muita gente, a gente tenta até, né, não fazer alarde justamente para não ter esse incômodo ao animal, que está ali só de passagem. Mas aí no caso da orca era outro indivíduo passando assim por você, porque a baleia, a jubarte, você falou, estava amamentando e a orca estava em outro dia, em Não, outra. as orcas elas estavam só entrando, elas entraram no fiord e Ah, depois saíram. Eu, tá. eu acompanhei durante um tempo, mas Aham. as pessoas já viram, legal, legal, legal. Pum, daqui a Aham. pouco a atenção muda. Tem tanta coisa bonita e aí muda a atenção. Mas interações assim, a gente tem tubarão de vez em quando, dependendo do lugar, né? A gente consegue interagir também. O mar, ele só vai te trazer problemas se você não souber respeitar o mar e os bichos, né? Sem dúvida. E falando de novo um pouquinho do seu trabalho como delivery, trazendo esses barcos, geralmente quais são esses roteiros que você faz? Ou recorda algum que você tenha feito recentemente ou que te tenha marcado mais? Normalmente o que marcam são os perrengues, né? Normalmente as pessoas pagam para você fazer o que elas não querem fazer ou não tem tempo. Mas a maioria das vezes é por quê? Porque está difícil, porque tem algum empecilho. Então, o sujeito que quer trazer um barco do sul para cá, sem piloto automático, não é simples. Você tem que estar o tempo todo com a mão na roda de leme ali, cuidando para o barco não desviar do rumo. Então, numa viagem de, sei lá, 80 horas, você tem que ir revezando com alguém, não é fácil, é uma responsabilidade. Tem uns que o dono fala, não, o barco está perfeito, e aí vai dando problema da saída à chegada, o motor, depois é o tanque de combustível sujo, depois é a vela que estava podre, e assim vai. Mas faz parte, né? E eu tenho uma equipe também que trabalha comigo, né, de skippers. Esse já é um trabalho social que eu faço, né? Ah, Eu recoloco skippers em embarcações, eu, né, tenho procura dos proprietários procurando skippers fixos, eu recoloco e também trago gente para trabalhar junto comigo, né? Alguns deliveries eu coloco gente para fazer, né? Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então
Tem que dividir um pouquinho. E é bom, assim, tem uma rotatividade, porque, claro, né, cada um tem os seus projetos pessoais. Então, normalmente eu perco skipper para a Europa, né? O pessoal que vai é chamado para pilotar fora, né, ganhando em euro. É bem tentador. E, claro, também conhecer o mundo, né? Acho que é uma das coisas que todo mundo nessa área gosta e tem vontade é de poder explorar e conhecer outros mares, outros lugares, outras culturas. E às vezes esses projetos ou não dão certo, ou dão certo durante algum tempo, eles voltam e voltam a trabalhar comigo. Então é uma parceria bacana, né? Ao mesmo tempo que eu estou ajudando eles, eles também estão me ajudando. Você tem vontade de dar um rolê maior, assim, de ficar viajando, seja pela costa do Brasil, ou então mundo, oceanos avante? Você tem, te passa pela Então, cabeça isso? eu já morei na Europa, né? Eu morei em Portugal e morei na América do Norte, nos Estados Unidos. Olha, tem lugares que eu gostaria de conhecer, mas vamos lá. Travessia não me interessa muito, né? Não me interessa. É um tempo grande que você despende ali, né, numa travessia. Estão falando aí, sei lá, uns 35 dias. Às vezes, normalmente, as equipes são montadas pelos proprietários. Então, nem sempre você tem afinidade com quem vai estar indo junto. Estar dentro de um barco durante muito tempo não é tão simples. É um ambiente confinado, você tem ego, você tem particularidades que às vezes causam incompatibilidades, entendeu? Então eu evito isso. Eu já não gosto nem muito de charter muito grande, porque a partir de um certo tempo às vezes tem alguma ruptura no grupo e eu tento, né, como um bom político, eu consigo contornar. Mas os segredos estão aí, entendeu, Marina? Você tem que saber lidar, você tem que saber levar um charter. Você pode pegar um charter que, a princípio, pareça desastroso, mas e transformar isso numa coisa diferente. Então, agora eu vou te contar uma historinha. Eu fui chamado uma vez, um Lagoon 45, de um parceiro que acabou virando meu amigo. Ele precisou sair com alguém, eu não estava disponível, e ele botou um skipper que não tinha o perfil de jeito nenhum para ser skipper no nosso padrão de trabalho. Bom, eu recebo uma ligação às 6 horas da tarde, me informando que os clientes estavam prestes a bater o skipper. Nossa. Pois é, porque ele estava sendo mal educado, grosseiro. Eu acho que ele não gostou do tipo de música dessas pessoas e começou a implicância dos dois lados. Então, assim, era receita para um desastre. Ele danificou muita coisa no barco. Ele danificou o piloto automático, ele danificou o lazy jack. Para quem não sabe, né, são os cabos que sustentam a bolsa que segura a vela. Eu cheguei lá numa situação de caos, consegui contornar. Bom, esses clientes são meus clientes aí há 4 anos, tá? Acabaram virando amigos, acabaram tendo uma experiência fantástica e voltaram já muitas vezes depois disso. Então, teoricamente, era um charter perdido, clientes que não retornariam mais. E o segredo está aí, né? Em fazer a pessoa gostar. Porque às vezes depende da atitude, sabe? De você mostrar para a pessoa, olha, tá chovendo, pô, a gente está dentro do barco. Mas vamos lá, podia ser pior, né? ou assim, olha o que tem de legal para fazer. Dá para mergulhar quando chove, se não está perto de algum rio e tal, a água decanta, fica limpa, fica maravilhoso. Você já está molhado, não faz diferença se está chovendo.
você vai entretendo as pessoas da maneira que dá. E graças a Deus tem dado certo essa fórmula. Estou aí, né, conseguindo tocar minha vidinha com conforto e com a confiança das pessoas. Eu acho que o mais legal é que ao longo desse caminho eu vou fazendo amizades de todos os lados, de proprietários e de clientes. Qual que é o primeiro conselho, a primeira recomendação que você orienta quem vem a bordo contigo para um charter? Vamos lá, então. A gente sempre faz um briefing, né? E esse briefing está incluso a discussão do roteiro, né, para onde vão, qual é o interesse do cliente. Tem gente que quer agito, tem gente que quer sossego, né? Tem gente que quer isolamento, vai do perfil de cada um. Pra você ter ideia, eu já tive casamento em barco, já tive despedida de solteiro, né? Aniversário, uma série de coisas que normalmente se faz em terra, dá para fazer no mar. Eu chego ao ponto, eu consigo oferecer, se você quer fazer, vamos dizer, um pedido de casamento, né? Eu consigo montar um esquema de botar um chefe na praia com músico e uma estrutura toda ali para você criar um clima, um luau e conseguir fazer, né, o pedido de Que casamento de uma barato. maneira romântica. A dificuldade está só no tamanho do budget do cliente, entendeu? Quanto ele conseguir, eu consigo fazer do meu lado. Eu fiquei imaginando essa despedida de solteiro aí que rolou a bordo. Deve ter sido uma figura, né? No mínimo super animado. Normalmente, pois é, mas por incrível que pareça, eu não fiz nenhuma de homem, só de mulheres. Que barato. Pois é, bem legal. Eu não posso contar detalhes, mas mas elas se divertem porque né, eu trago segurança para o cliente e discrição. Então a pessoa fica à vontade, né? Os estrangeiros têm outros costumes e a gente tem que entender isso também. Tem que só, né, orientar para eles não terem problemas. Você mora na Itália, você sabe, por exemplo, que o topless aí é uma coisa comum. Aqui já não é tão comum, né? Então, dependendo do lugar, a gente orienta a evitar para não causar, né, às vezes, uma situação com algum local que pensa diferente. Até porque os caiçaras, a maioria é evangélico, então, né, é isso, é fazer um meio de campo para que fique bom para todo mundo. E voltando ao briefing que você estava falando, né? A gente faz esse briefing, né, de onde quer ir, quais são os interesses, rola um briefing de segurança, né, que é muito importante, né, saber quem sabe nadar, quem não sabe, para eu ou o skipper podermos focar mais nas pessoas que, né, exigem mais cuidado, por exemplo, quando você tem idoso a bordo ou quando você tem criança. Tem uma série de regras que a gente tem que estabelecer para que tudo corra bem. E tem as coisas também do funcionamento de uma embarcação, que, por exemplo, o que dá mais problema numa embarcação, por incrível que pareça, é o banheiro. As pessoas estão acostumadas no dia a dia de usar a casa, jogar o papel, jogar uma besteira no vaso, dar descarga e vai, né? No barco não é bem assim, o buraco é menor, se tem... Então, quando o pessoal não faz de acordo com a instrução, a gente às vezes tem algum problema aí a mais, que não é agradável, mas a gente tem que resolver. Você morou no barco, você sabe exatamente como é que é, né? Sim! É uma reeducação que deve acontecer quando a pessoa vem a bordo, né? Exatamente. Consumo de água, Exato. de papel higiênico, onde Isso. jogar, né? É assim mesmo. Então, e nos meus charters, o cliente, né, ele pode optar por ter o chefe ou ele mesmo cozinhar, mas, por exemplo, o skipper vai estar sempre ajudando no sentido, vai lavar louça,
Você entendeu? Vai estar cuidando de toda a parte náutica. Eu quero um stand-up. Quero descer na praia, pega o bote, sabe? Ele vai estar cuidando de tudo. E a louça, por exemplo, é uma maneira da gente dosar a água, né? Porque a gente tem limitação, então o cliente não está acostumado, é mais fácil para a gente estar fazendo isso. E, claro, é um agrado para o cliente, né? Tudo que a gente puder fazer, eu digo para os skippers, eles, no nosso formato, eles não têm obrigação nenhuma de cozinhar. Mas um ou outro, eu tenho alguns que são chefes também, né? São bons cozinheiros. Então, não existe nada de errado dele oferecer né, fazer um prato, ou até mesmo estar cozinhando para os clientes. Mas isso já é de cada um, né? Eu deixo à vontade. Eu já fiz a duplinha cozinhar e pilotar. Eu acho hoje em dia que tira o meu foco do atendimento. Então, eu já não faço mais, entendeu? Eu tenho duas perguntas para encerrar esse bate-papo. Esse primeiro, e aí a gente volta mais para frente aí. Volte ao Maré Sonora, vai ser um prazer te ouvir de novo. Você tem essa voz Legal. radialista aí sensacional, uma beleza. E o engraçado é que a nossa voz não tem nada a ver com o que a gente ouve, né? Eu ouço a minha, eu falo que horror. É estranho quando a gente se ouve, eu também. Acho que a minha é esquisito, é engraçado. E Marco, para a galera que ficou Diga. curiosa aí, para saber, em termos de pessoas, quantidade de pessoas que você leva no charter, conta um pouquinho dessa parte de capacidade dos catamarãs para pontuar Então, legal isso aí. isso. Os catamarãs, eles vão levar aí, em média, tá? A capacidade total deles é de 13, no máximo 14 pessoas, tá? Nós, no formato que a gente costuma trabalhar, a gente tenta não trabalhar com a capacidade máxima da embarcação. Até porque 14 pessoas para ter uma pessoa só a bordo coordenando é mais difícil, né? Quando vem acima de 10 pessoas, isso a gente está falando para day charter, tá? Para day charter eu consigo trabalhar com bastante gente. Acima de 10 pessoas, a gente contrata mais um tripulante para estar ajudando a servir, a fazer um churrasco e na logística toda da embarcação. Agora, no geral, a gente, para pernoite, né, que é o nosso foco, para pernoite, a gente trabalha com o limite de leitos da embarcação. A gente não costuma colocar pessoas na sala, por exemplo, que a gente sabe que nos barcos, né, tanto nos monocascos como nos catamarãs, você tem as mesas que normalmente viram uma cama de casal, mas essa parte toda se atrapalha um pouco a logística do andamento da cozinha. Então, a gente só trabalha com os leitos. Se o barco tem 3 cabines de casal, a gente trabalha com 6 pessoas. Se são 4, 8 pessoas. Tá? Esse vai ser a nossa limitação. Até para a água também não ser um fator de atraso do passeio, né? Porque quer queira, quer não, você ficando sem água, você tem que ir em alguns pontos de abastecimento, então não necessariamente eles vão estar no caminho de onde você está querendo ir, né? Então, a gente, com o número certo de leitos, a gente consegue dosar essa água e muitas vezes ficar aí 3 até 4 dias sem precisar abastecer, né? Desalinizador a bordo vocês têm? Algumas embarcações têm, tá? A coisa que atrapalha o dessalinizador, ele é feito para ser usado em alto mar, onde você não tem partículas em suspensão. Por quê? As membranas do dessalinizador são muito finas e pequenas. Então, numa baía onde você tem muita matéria orgânica, você tem lama, né, uma série de fatores que vão acabar, né, tendo partículas na água, e isso vai causar problema no dessalinizador. Ele vai, ou o filtro vai acabar rápido, né, você vai ter
a terminação, não vai conseguir produzir água, ou você vai estragar o equipamento. Então, a gente evita usar o dessalinizador. E então, a gente abastece água em alguns restaurantes, em alguns flutuantes, né? Água normalmente de nascente, né? A gente trata a água, coloca cloro, mas não é uma água para consumo, para beber. É água para lavar louça, para tomar banho, né? Para o funcionamento do barco. Tá? A água de bebida, a gente leva água filtrada, engarrafada. Tá? Depois me fala o caminho para divulgar a sua empresa. Se você quiser que eu coloque um telefone de contato, depois me dá esse alô. Vai ser um prazer. Coloco também o Instagram, se alguém quiser ir lá dar uma olhadinha. Né? Tem o meu pessoal e tem o da empresa. E o contato, o WhatsApp, que é por onde as pessoas conversam comigo e fecham os negócios. Maravilha. E a última, derradeira pergunta é o seguinte, Marco. Você, olhando para trás, assim, como é que você se percebe hoje com essa escolha, com essa mudança de vida, de carreira? Vamos lá. Essa é uma boa pergunta. Muito obrigada por chegar até aqui e conferir mais um podcast do Maré Sonora. Se você quiser conferir o episódio até o final, completo, existem várias formas, várias alternativas para apoiar e participar. Recentemente eu disponibilizei um mecanismo de assinatura diretamente no Spotify. Funciona super fácil, você pode acessar diretamente na plataforma, clicar no episódio pago e aí você vai ter toda a orientação por e-mail para participar. A assinatura no Spotify te dá direito a aproveitar não só esse episódio de hoje, como todos os outros já lançados. São mais de 20 para você aproveitar. Para quem preferir fazer uma contribuição via Pix, a chave Pix do Maré Sonora é podcastmarésonora@gmail.com. Nesse caso, é fundamental que você coloque na mensagem do Pix o seu e-mail e qual episódio quer ouvir, que aí em até um dia eu reencaminho para você o link e você confere pelo YouTube. Outras alternativas de apoiar e participar aqui no Maré Sonora estão disponíveis no site www.podcastmarésonora.com. Acesse a seção Apoie e escolhe a melhor opção para você. Lá você vai conferir também o nome de todas as pessoas que já apoiaram, a quem eu agradeço demais. A gente se vê então no próximo episódio e eu desejo a todos vocês, como sempre, bons ventos.